Por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aleluia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? O nome dessa mensagem é As Armas do Crente. Quem é crente aqui? Então você tem armas poderosas a seu favor. Poderosas, e eu quero te mostrar essas armas aqui. Mas antes, sabe, assim, não importa que tipo de fortaleza você tem que enfrentar. Não importa, seja ela demoníaca, seja ela esse mundo caído, não importa. Você tem armas, nós temos armas poderosas que nós podemos usar contra esse mundo decaído, contra essas forças poderosas que têm vindo contra nós. Então, mesmo que nós tenhamos que combater essas oposições demoníacas, e nós vamos ter que combater, não tem jeito, nós vamos ter que enfrentar essas oposições, mesmo que você tenha que combater o sistema deste mundo decaído, não importa. Nós temos as armas e elas são poderosas em Cristo. Elas são poderosas em Cristo e nós vamos vencer. Amém? Quem crê? Quem crê nisso? Você crê mesmo, de verdade? Sabe, porque Deus nos deu a palavra dEle, Deus nos deu uma palavra, e a palavra é a espada do Espírito, e ela corta dos dois lados. Ela é poderosa para cortar dos dois lados. Então nós temos essa arma poderosa que é a palavra de Deus, certo? Então, queridos, Ele também nos deu o Espírito Santo. Lembra? Lembra que Ele nos deu o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre nós, nós recebemos um poder sobrenatural para lutarmos contra essas oposições que vêm contra nós, Então, nós precisamos tomar posse dessas armas que o Senhor nos deu. Ele também nos liberou a autoridade dEle sobre nós. Nós crescemos nisso por meio da oração, da intercessão, da adoração e da leitura da palavra. Então, nós precisamos crescer nisso. Então, eu quero falar com vocês sobre são 4 armas, mas eu creio que não vai dar para fazer falar a quarta, porque aí vai ficar um pouquinho longo. Mas eu vou tentar falar as 4, mas 3 principais armas. A primeira delas é a palavra de Deus. Palavra de Deus, Ezequiel 3, 1, diz assim, olha, ainda me disse, filho do homem, preste atenção nisso aqui, isso aqui foi muito tremendo para mim, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Versículo 2, então abri a boca e ele me deu de comer do quê? Do rolo. O que era esse rolo? A palavra de Deus, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu estou te dando. Eu comi e na boca me era doce como mel. Então Ezequiel ouve uma voz diz para ele, olha Ezequiel, você tem que comer essa palavra, você tem que se encher dessa palavra, porque eu tenho algo muito especial para você falar. E se você não estiver cheio dessa palavra, você não vai dar conta de enfrentar as oposições demoníacas que vão vir contra você. Deus está falando isso para nós hoje. Nós precisamos nos encher dessa palavra. Nós precisamos comer essa palavra, encher o nosso ventre. Foi isso que ele disse para Ezequiel. Enche o seu ventre, Ezequiel, com essa palavra. Que o seu ventre seja superlotado com essa palavra. Porque ela que vai te sustentar contra as oposições demoníacas.
Está entendendo? Aí a mesma coisa aconteceu com João. Quando João, ele ouve uma voz também, né? Quando ele ouve essa voz do céu, e ele diz assim, olha, João, toma. Ele ouve a voz de um anjo, o anjo diz para ele, João, toma o livro do anjo. Toma o livro do anjo. E quando ele toma o livro do anjo, o anjo diz para ele, agora come. Agora come. Engole esse livro, toma esse livro, devora, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca ela será doce como mel. É a palavra de Deus. Ela é doce como mel, mas nós precisamos comer ela, nós precisamos devorar essa palavra, para que ela esteja dentro de nós. E aí, quando ela sai como mel, ela sai doce como mel, e aí ela encontra as pessoas que estão necessitando, e quando ela vai contra as oposições demoníacas, aí ela vai amarga contra essas oposições, está entendendo? Irmãos, isso é muito poderoso, porque foi exatamente o que aconteceu com João, porque o anjo falou para ele, você precisa encher-se dessa palavra, porque você vai enfrentar terríveis oposições. E foi o que aconteceu com João. Todo mundo sabe da história de João, né? Que quando ele saiu para evangelizar, ele encontrou terríveis oposições contra ele. Mas ele estava preparado para enfrentar essas oposições, porque ele tinha se enchido da palavra, né? E quando vieram as oposições, ele até dizia para o povo, vocês são hipócritas. Por que ele disse isso? Porque ele estava cheio. Abra o caminho para o Senhor. Está entendendo? Então, queridos, nós precisamos mergulhar nessa palavra, nós precisamos nos encher dessa palavra, né? Elias, olha só a situação do Elias. O Elias, ele tinha acabado de matar 450 profetas de Baal, e de repente, no outro dia, a Jezabel manda um recado para ele, hoje mesmo, a sua cabeça, vou colocar a sua cabeça num prato. O que o Elias faz? Ele corre, ele se acovarda e se esconde. Será por que ele fez isso? Eu creio que o Elias, creio mesmo, ele tinha toda aquela autoridade, tinha todo aquele poder sobre ele para derrotar aqueles profetas ali. Mas eu creio que o Elias, ele deixou se esvaziar da palavra e ele se acovardou. E ele corre, se esconde num lugar muito longe e de repente Deus cria ali uma árvore para ele ficar debaixo das... Não é esse não. Perdão, não é esse. Aí ele estava ali dormindo num cantinho ali, aí o anjo chega para ele, toca nele, fala, ei, Elias, levanta e come e bebe. Sabe o que ele faz? Ele levanta, olha para aquele pão, olha para aquela água, ele vai lá e come um pedacinho e bebe um pouquinho daquela água e volta a dormir. Por que será? Porque ele não se alimentou bem, ele estava fraco. Né? Aí o anjo dá ei rapaz, acorda rapaz, come desse pão e bebe dessa água, porque você vai ter que andar muito, você vai ter que caminhar muito. E a Bíblia diz que ele levanta, come aquele pão, bebe aquela água, e de repente o cara caminha, corre, 40 dias e 40 noites, e vai lá para o Monte Horebe, pertinho de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele se encheu da palavra. Vazios da palavra, nós não vamos a lugar nenhum. Vazios da palavra, vai vir as oposições demoníacas, vai vir esse mundo decaído sobre nós, e nós não vamos fazer nada, porque não temos uma palavra para dar para esse povo. Quem está me entendendo? Então, queridos, nós precisamos, quando o pastor Marco falou aqui, né, a volta do primeiro amor, é o que Deus mais tem me falado, é essa volta à prática do primeiro amor.
A volta à prática das primeiras obras. Quando nós nos convertemos, ele se emocionou aqui. Quando eu falo isso, eu me emociono, porque Deus me leva lá atrás, 20 anos atrás, quando eu me converti. Eu era louco, o povo pensava que a gente era doido aqui na 305 Sul. Só tinha mato e tinha um trieiro assim, e nós saíamos gritando ali, orando e gritando e chorando, e o povo pensava que a gente era louco. E era mesmo, louco por Jesus. E Deus tem falado isso, volte à prática das primeiras obras, volte a evangelizar, mas eu só vou evangelizar se eu estiver cheio dessa palavra. Se eu estiver vazio, como é que eu vou evangelizar alguém? Como é que eu vou dar um testemunho para alguém se eu estou vazio dessa palavra que me ensina? Está entendendo? Tem alguém me entendendo? Amém, queridos? Mas a palavra de Deus também, olha aqui, como que ela é linda, né? Eu sou apaixonado pelo rei Davi, porque o cara ele consegue fazer cada poesia com os salmos dele, né? Olha o que ele diz lá no Salmo 119. Percebi, olha a oração desse cara. Percebi que aqui na terra não existe coisa alguma absolutamente perfeita. Somente os seus mandamentos são totalmente justos e perfeitos. Como eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra, Senhor. Durante todo o dia eu medito nela. Os seus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, pois me orientam a cada passo. Olha a oração desse cara. O cara apaixonado pela palavra dele, porque sabe que quando ele medita dia e noite nessa palavra, essa palavra vai tornar ele mais sábio do que os próprios inimigos dele. Amém? Aleluia. Então, segunda arma. A primeira é a palavra de Deus. Você precisa se encher dessa palavra de Deus. Segunda arma, o Espírito Santo. Isso aqui é muito tremendo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Dentro de você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele mora dentro de nós. Nós somos a morada desse Espírito Santo. Então isso é muito poderoso. Lá em Atos 1:8, antes de Jesus foi enviar como fala? Esqueci. Olha, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, Jesus tinha dito para os discípulos dele: olha, vocês não saiam da cidade, até vocês receberem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo vocês não vão fazer nada. Mas quando vocês receberem o Espírito Santo, aí vocês vão. Porque aí vocês estão cheios do poder de Deus. E aí vocês vão e vão ganhar multidões para o Senhor. Está entendendo? Então, esse poder que nós vamos receber é o Espírito Santo. Jesus nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos dá poder, que nos ensina, que nos orienta, que nos leva para o caminho certo, é o Espírito Santo. Só Ele, só Ele. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é? Nos ajudar. Eu gosto muito, não sei nem se existe essa palavra. Ele nos empodera. Existe? Amém? O Espírito Santo nos empodera, Ele nos dá poder para ir, poder para lutar contra as oposições. É o Espírito Santo. Isso é tremendo demais, porque Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Você tem o poder, está à sua disposição. Se você se encher da palavra do Senhor, e se você estiver buscando esse Deus, Ele vai vir sobre a sua vida e você vai ser empoderado. Amém? Meu Deus, isso é tremendo demais, sabe? Jesus começou o seu ministério logo após o batismo dele. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para onde? Não estão lendo a Bíblia, gente? Para onde foi? Para o deserto, para quê?
para ser tentado. Sabe por que ele foi levado lá para o deserto para ser tentado? Porque Jesus ainda não tinha começado o ministério dele e ele precisava ser treinado. Ele precisava ser ensinado. Ele não era Deus, ele era homem aqui na terra. Então ele precisava passar por todos os ensinamentos e por todos os treinamentos. E o Espírito, olha, Deus foi me falando isso, meu Deus, como eu fiquei maravilhado com essa palavra. Sabe? Porque o Espírito Santo pegou Jesus e falou, vem cá, cara. Você, antes de começar o seu ministério, você precisa de um treinamento. Eu vou te levar para um lugar e você vai ser treinado. Eu vou estar lá com você. Mas você vai ter que passar por esse treinamento. E ele passou por todos os treinamentos. Ele foi treinado e ensinado pelo Espírito Santo de uma maneira poderosa. O diabo veio contra ele, mas investindo poderosamente contra ele. Mas ele estava ali sendo fortalecido. As suas musculaturas estavam sendo fortalecidas. A fé de Jesus estava aumentando cada vez mais. O Espírito Santo estava ali com ele, ensinando ele. Está entendendo, queridos? E quando ele volta do deserto, ele inicia o ministério dele. E aí ele começa, com todo o poder e com toda a autoridade do Espírito Santo, ele começa a expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos, ressuscitar os mortos. Só quem está cheio do Espírito Santo faz isso. E isso está à nossa disposição. Amém? Aleluia. Então, queridos, lá em Lucas, sabe por quê? Porque o Espírito Santo também, ele leva o Filho a ter comunhão com o Pai, né? Então, lá em Lucas, eu gostei tanto disso aqui, lá em Lucas ele diz assim, Lucas 10, 21, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço. Olha a comunhão que esse homem tem com o Pai. Eu te agradeço, Senhor dos céus e da terra. Jesus tinha um coração grato, porque ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor. E isso nós só conseguimos através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos leva a ter essa comunhão com o Pai, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Então nós temos esse direito a essa comunhão, mas essa comunhão eu só consigo se eu me relacionar com Ele. Amém? Então, queridos, essa é a obra do Espírito Santo. Paulo diz assim, todos que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E ele continua, e o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São gemidos que ele não pode expressar, nós não sabemos como. Ou seja, o Espírito Santo sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus falou isso comigo, porque às vezes a gente quer achar que a gente é o tal, que é o grandão, que é o poderoso em oração. Mas o Espírito Santo falou comigo isso. Sabe? Porque assim, o Espírito Santo sabe que nós somos fracos, sabia disso? Que nós lutamos para orar, e muitas vezes nós não sabemos nem orar como se deve, e aí Ele vem e ora por nós, Ele ora com gemidos inexprimíveis, está entendendo? Então, irmãos, nós não precisamos fingir que somos gigantes da oração, que somos poderosos da oração, não. Nós não precisamos, nós precisamos nos achegar ao Senhor e dizer para Ele, Senhor, realmente eu não sei orar como se deve. Me ajuda, Senhor, a orar. Mas tem muita gente que quer se achar o poderoso. Não, eu sou o cara, eu sei orar. A minha oração é mais poderosa. Não, irmão. A sua oração é tão poderosa, igual a do mais humildezinho, que está lá na presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia desse humilde homem aqui. O outro batia no peito e dizia assim, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro todo dia. Mas não,
Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração, com a sua humildade diante dEle. Nós precisamos nos achegar diante do Senhor e dizer para Ele, balbuciar nos ouvidos do Senhor: Senhor, eu não sei, me ajuda, por favor. Chore na presença do Senhor. Se a sua oração está inadequada, se você acha que a sua oração está ruim, que a sua oração não está passando do teto, comece a chorar na presença do Senhor. Seja humilde, se humilhe. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. O rei Davi, olha o que o rei Davi diz, olha. Salmo 51:15 diz assim, olha o que o rei Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Repete comigo: espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. É esse coração que Deus quer de nós. Se Deus quisesse sacrifício de nós, o Davi está dizendo, eu daria para o Senhor. Mas o Senhor não se alegra nem com o holocausto. O que alegra o coração do Senhor é o meu coração contrito na Tua presença. É o meu coração quebrantado na Tua presença. É isso que alegra o coração de Deus. Mas nós queremos ser o tal. Nós queremos mostrar para Deus que nós somos o cara. Misericórdia. Estou falando para líderes. Irmãos, essa palavra Deus falou comigo primeiro. Porque realmente, eu vou confessar um pecado, tem hora que a gente quer mesmo achar que é o cara. Está entendendo? Tem hora que a gente acha, não, a minha área está crescendo, tinha 24 células, né? Eu sou o cara. Deus está falando, você não é nada. Eu quero de você só a sua humildade. Eu quero de você o seu coração quebrantado. Eu quero você chorando na minha presença, reconhecendo que realmente você precisa de mim. Amém, queridos? Líderes, por favor, volte para a palavra de Deus. Deus tem falado isso. Volte para a palavra de Deus, busque esse Deus, Ele está desejando te ajudar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e vou mudar a sua sorte. Jeremias 29. Meu Deus, a minha cela não rompe, pastor. Já tem 1 ano que só tem 6 pessoas, nunca mais chegou. Como é que está a sua vida de oração, querido? Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo? Joel Comiskey diz que as células que mais crescem são as células que os líderes mais oram. Irmãos, Deus sabe que eu não estou falando isso aqui para minha glória, mas quando eu era líder de célula, eu orava muito pelas minhas células. E a última célula que eu liderei antes de ser supervisor e tal, foi ali na 405, tinha 35 pessoas. Nós multiplicamos ela em 3 células. Mas irmãos, eu ia preparar no sábado, no dia da célula, na quarta parece, a célula, eu ia lavar a garagem, eu ia orando e cantando, louvando o Senhor. Eu ia pôr as cadeiras ali, eu pegava o óleo e saía ungindo as cadeiras, para que Deus falasse com as pessoas. Está entendendo? Esse cara aqui foi ganhado lá na minha célula. Ele já era crente, mas ele estava assim, um crentinho, sabe? Mas ele foi lá. Ele foi lá. Lá tinha uma picanha esperando ele. Ele disse que eu conquistei ele pela picanha. A Etienne chegou com um salto desse tamanho assim. Sabe? Toda bonitona, né? Nunca mais eles deixaram de ir. Amém, queridos?
tinha um líder que orava por eles. Irmãos, por favor, você é líder de célula, você tem um preço a pagar de oração. Nome por nome das suas ovelhas você tem que orar. Você tem que colocá-los na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. Porque senão, irmãos, o diabo vai pegá-las. Elas vão se dispersar, porque o meu pastor não cuida de mim. O lobo vem e pega a ovelha. Amém? Deus está falando contigo? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, e a terceira palavra, terceira arma. Qual que é a primeira arma? A palavra. A segunda? O Espírito Santo. E a terceira é a autoridade. Sabia disso? Você tem autoridade sobre você. A igreja primitiva, antes de Jesus enviar depois que ele enviou os 70, de 2 em 2, aí os caras voltam maravilhados. Os caras voltam, Senhor, até os demônios nos submetem em seu nome. Jesus disse assim para eles: eu via Satanás caindo com seus demônios do céu. Mas aí ele diz uma coisa aqui muito poderosa, Lucas 10, 19, ele diz assim: eis que vos dou toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Está entendendo? Os caras voltaram todo alegre, porque os demônios estavam se submetendo a eles no nome de Jesus. E Jesus falou: isso acontece porque eu dei autoridade para vocês. Então, queridos, a partir do momento em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, e Ele me empoderou. Ele te empoderou para evangelizar, para curar, para libertar. Está entendendo? Você só precisa orar. Tomar uma atitude, né? Meu Deus, meu Deus. Ixi, mas a hora passa rápido, meu Deus do céu. Tá bem? Então, olha, sabia que tem um decreto sobre a sua vida? Um decreto de autoridade sobre a sua vida? Isaías 54, 17 diz assim, esse é um dos versículos preferidos na minha vida, porque ele nos dá essa autoridade, ele tem esse decreto sobre a minha vida. Olha aqui: toda arma forjada contra ti não prosperará. É um decreto de Deus. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, eu a condenarás. Está entendendo? Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Quem que está dizendo? Diz o Senhor. Há um decreto, há uma lei sobre as nossas vidas. Nenhuma arma forjada prosperará contra você, meu querido. Só tem um detalhe: você precisa ser um crente fiel, separado para o Senhor. Aí ninguém te resistirá. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, se você for assim. Agora, se você for um crente que dá brechas para o diabo, aí não vai encarar o diabo. Está entendendo? Então nós temos que entender isso, que nós temos esse decreto, essa lei. Nós não precisamos ter medo do diabo, de maneira alguma. Deus já decretou, é uma lei. Nada vai nos atingir, se eu for fiel e se eu for consagrado ao Senhor realmente. Amém? Então está escrito, eu vos dei autoridade, foi Jesus que disse, eu vos dei autoridade. Vocês têm essa autoridade, use essa autoridade.